Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Denis e nesse vídeo pessoal eu quero passar para vocês algumas dicas de como lucrar na Páscoa tendo um sítio. Que tipo de coisas você pode estar fazendo no seu sítio para de repente gerar uma renda extra durante a Páscoa. A gente sabe que a Páscoa está aí já, né, essa semana já, e eu resolvi aí passar para vocês algumas das coisas que a gente costuma fazer por aqui ou ver o pessoal por aqui fazendo. São coisas aí que as pessoas que têm sítio podem estar fazendo para gerar uma renda extra aí durante a Páscoa, né? Algumas atividades. Eu vou citar aí umas 3 ou 4 atividades aí que você pode estar fazendo, né, no seu sítio, aproveitando o que o seu sítio lhe oferece e utilizar isso aí para fazer um dinheirinho a mais aí durante essa semana agora da Páscoa. Então fiquem aí com as dicas de como gerar renda extra durante a Páscoa tendo um sítio. Então, em primeiro lugar, uma das coisas que você pode estar fazendo aí para gerar uma renda extra aí no seu sítio durante a Páscoa é algum tipo de artesanato, em especial casquinhas de ovos decorados, casquinha de ovo decorado para Páscoa. Hoje em dia se procura muito o artesanal, né, o natural, né? É muito fácil tu ir numa lojinha e achar casquinha de ovo de plástico, aquelas casquinhas coloridas, todas enfeitadinhas, feitas de plástico, né, ovinhos de plástico para você estar colocando ali um chocolate, um amendoim, alguma coisa ali dentro e esconder aí no seu terreno para as crianças procurar. Porém, hoje em dia se procura muito o natural, né? As casquinhas naturais. Aqui na minha região, principalmente, tem uma procura muito grande na Páscoa pelas cascas de ovos naturais, porque a gente aqui mora numa região onde tem bastante descendente de alemão e a gente tem uma tradição aqui na região, né? Os descendentes de alemães têm uma tradição de fazer a Osterbaum. A Osterbaum nada mais é do que uma árvore cheia de casquinhas de ovos decorados. A gente está fazendo uma aqui também aos pouquinhos, né? Porque a gente tem poucos ovos, mas a gente está fazendo. Vou deixar aí no vídeo passando umas imagens aí para vocês, já devem ter visto um pouquinho. E aí as casquinhas de ovos são ovos aqui das nossas galinhas. Então quem tem um sítio com certeza tem galinhas, né? Se você tem um sítio você deve criar algumas galinhas aí sozinho e deve ter a opção aí de ter alguns ovos aí no seu sítio. Basicamente você vai pegar, vai quebrar os ovos com cuidado, fazer um furinho na base ali com cuidado, com uma colher, alguma coisa, ou até se você tiver algum equipamento para serrar um furo bem perfeitinho, redondo, é melhor até para venda. Vai retirar a gema clara, lavar bem, colocar para secar isso aí. E uma vez seco é só você usar a criatividade aí, pintar, decorar bem e pode estar vendendo aí na região, né? Ou até mesmo já recheando aí com algum chocolate, algum amendoinzinho, alguma coisa aí para as crianças. Tampa bem, né? Cola um adesivo, uma fita, alguma coisa. Geralmente os ovos de Páscoa, aqueles de plástico que a gente compra, vem um adesivozinho junto, né? E aí você pode estar vendendo aí na sua região. É uma forma de fazer uma renda extra ou até mesmo fazer aí uma Osterbaum, de repente aí se na sua região você acha que iria bem, faça uma mini Osterbaum, uma árvorezinha com casquinhas de ovos decorados e coloca aí para vender, né? É uma decoração de Páscoa, é uma coisa aí que eu acredito que vai bem, aqui na nossa região pelo menos vai bem, principalmente as casquinhas de ovo natural decorada, por causa que é uma coisa que hoje em dia, como eu falei, se procura bastante o natural, né? Não mais o de plástico, digamos assim. Porque a casquinha natural é ali bonita, é um negócio mais chamativo, né, por ser artesanal. E depois que você terminou de usar, você pode descartar sem medo que aquilo ali não vai fazer mal para o meio ambiente. Essas aqui que a gente fez bem simplesinha, né? Fizemos uma pintura bem simples aí, porém bem bonita, que a gente queria fazer mesmo por causa da nossa filha, né? A nossa filha ajudou a pintar e tudo mais, então ficaram umas decorações não tão elaboradas, mas ficou bem bonita, a gente gostou bastante do resultado e estamos fazendo mais aos pouquinhos, né? Porque a gente tem pouco ovo por dia, mas aos pouquinhos a gente está fazendo. Mas você pode de repente aí caprichar um pouco mais, fazer uma pintura bem detalhada, fazer um negócio bem caprichado e aí dá para agregar bastante valor. Então as casquinhas de ovos decorados é uma coisa que dá para fazer você ter num sítio e dá para estar vendendo aí na sua região. Acredito que hoje em dia vai bem e tem um valor alto agregado. A segunda coisa, pessoal, que dá para fazer num sítio na época de Páscoa para gerar uma renda extra é criação de coelhos. Parece até meio engraçado, mas é verdade. Os coelhos têm muito a ver com a Páscoa. A gente sabe que a Páscoa não é só sobre o coelho e sobre chocolates, né? Ela tem um significado diferente. Porém, em matéria de renda extra, digamos assim, a criação de coelhos é uma ótima opção. Eu digo coelhos para pet, né? Coelhos de estimação. Por incrível que pareça, ou talvez não, durante a Páscoa aumenta muito a procura de coelhos de estimação. Muita gente começa a querer comprar coelhos, né? Esse assunto acaba ficando em alta e o pessoal aí acaba querendo começar a criar um coelhinho ou ter um coelho de estimação. Então coelhos aí de raças pequenas, o Mini Lion, o Angorá, o Mini Netherlands, né? Os coelhos anões que eles falam, são ótimas raças para você estar criando aí durante a Páscoa. É claro que se você visa aí
quer visar de repente reproduzir vários filhotes e estar vendendo na Páscoa, você tem que começar um pouco antes, né? Então talvez não seja mais aí para essa Páscoa, porque esse vídeo já está saindo um pouco em cima da Páscoa aí, seja algo aí para você pensar de repente para o próximo ano, né? Para o ano seguinte aí, a criação de coelhos, coelhinhos de raças pequenas aí para pet, né? É uma coisa que aumenta bastante a procura agora nessa época do ano. E é também aí uma opção porque você consegue criar coelho em espaços pequenos, eles se reproduzem rápido, eles exigem pouco cuidado, né? Eles não são muito trabalhosos de cuidar, são bem fofinhos, bem tranquilos. Eu mesmo já criei muito coelho, inclusive vou deixar passando aí umas imagens aí das minhas criações antigas. Eu criava raças maiores, né? Porque eu criava também com outros propósitos, criava aí para estar vendendo, né? E também para vender filhote, para gente aí que queria de repente aumentar o tamanho da raça, né? Porque em alguns lugares do país, por mais cruel que pareça, existem pessoas que criam coelhos para corte e procuram aprimorar as raças para ficarem maiores, né? Mas também já criei coelhinhos pequenos, já criei raças pequenas para vender para pet. E nessa época do ano, a época de Páscoa, é uma ótima opção. Então, se você de repente tiver intenção de criar, e você tem um espaço no sítio, faz uma estruturazinha, dá uma pesquisada aí no tamanho das estruturas. Aqui no meu canal mesmo tem vídeo ensinando a fazer uma estrutura, né, para criação de coelhos. Tem vídeo ensinando aí como que a gente faz a parte da alimentação nos coelhos, o que eles podem comer e não podem. Eu tenho uma playlist completa aí sobre criação de coelhos aqui no canal, se vocês tiverem interesse, porque como eu falei, eu já criei bastante. Então tem muitas coisas aí do meu conhecimento que eu passo para vocês aí nessa playlist. Tem aqui no canal, é só procurar. Como eu falei, para esse ano já fica um pouco em cima da hora, né? Porque filhote de coelho aí demora uns 30 dias para nascer e demora aí também mais umas 2, 3 semanas para você poder retirar eles da mãe e eles começar a comer sozinhos. Então é uma coisa aí para você pensar talvez para Páscoa do próximo ano, mas é um investimento bom a se fazer. De repente, se você quiser criar numa escala maior ou só criar alguns no fundo do seu quintal aí para ter alguns para vender no próximo ano, é uma ótima ideia. Como eu falei, a procura por coelhos de raças pequenas aumenta muito agora na época de Páscoa. Então é uma opção aí para você estar fazendo aí, quem sabe para o próximo ano, uma boa renda extra agora durante a Páscoa. A terceira dica então que eu tenho para passar aqui para vocês em relação a como fazer renda extra agora durante a Páscoa é a parte de chocolates artesanais, cestas de produtos artesanais, coisas que você consegue fazer aí no seu sítio. Geralmente quem tem sítio, nem todo o sítio é no interior, né? Eu moro aqui numa região onde é bastante cidades grandes, né? Eu moro aqui no norte do estado de Santa Catarina, então eu moro aqui próximo a uma das maiores cidades do estado, de próximo à capital. Então eu não moro, digamos que no interior, por aqui tem muita opção aí de chocolate e coisas do tipo para comprar, mas existem muitos sítios que são lugares bem mais retirados, bem no interior, onde as pessoas não têm tantas opções aí de chocolates artesanais, chocolates caseiros ou de chocolates em geral aí, que é uma coisa que se consome muito na Páscoa. Então a minha dica, né, a minha terceira dica seria aí a parte de chocolates artesanais. Fazer chocolates, comprar ali forminhas, fazer chocolates em vários formatos. Tem embalagens prontas já no Mercado Livre mesmo, tem para você comprar. Você compra a embalagem com a forma, faz o chocolate, embala e já pode estar vendendo. Ou então cestas aí de produtos artesanais, faz uma cesta aí com conservas do sítio, um pão caseiro, alguns chocolates caseiros você pode estar colocando ali dentro. E como eu já mencionei no início do vídeo, hoje em dia aumenta muito a procura ali a respeito do natural, do artesanal. Esse tipo de coisa tem muito valor agregado hoje em dia. As pessoas procuram muito mais produtos naturais, produtos sem conservantes, né, coisas artesanais. Esse tipo de coisa vale muito dinheiro hoje em dia. Então quem tem sítio pode fazer muito dinheiro com esse tipo de coisa. Fazer aí chocolates artesanais, cestas de produtos alimentares, né, artesanais do sítio. Conservas, pão caseiro, frutas, todo tipo de coisa dá para inventar. Tem inúmeras ideias aí na internet, até mesmo coisas que você procura aí na internet que não tem artesanal, mas você consegue tirar da sua própria cabeça de repente ali. Ou na Páscoa se consome muito tal receita, eu consigo fazer essa receita aqui no meu sítio de uma forma um pouco mais artesanal, um pouco mais caseira. Você acaba agregando ainda mais valor naquele tipo de coisa. Às vezes aí na região onde você mora tem algum tipo de coisa que se consome muito ali que aqui na nossa região a gente nem conhece. Então você pode ir pesquisando ali, ver o que as pessoas gostam de comer agora na época da Páscoa ali na sua região e ver se você consegue produzir aquilo artesanalmente, né, de forma natural ali no seu sítio e agregar mais valor em cima disso, colocar isso aí numa cesta de produtos, né, artesanais naturais, aí uns chocolates caseiros, como eu falei. São algumas ideias, né? Não estou dando muitos exemplos aqui, mas enfim, a ideia é essa, né? É agregar valor em alguma coisa, tornar ela mais artesanal, mais caseira, mais natural. Isso hoje em dia é o que dá dinheiro, é o que as pessoas procuram. Então você pode fazer isso aí na sua região, caso a sua região tenha pouco a oferecer, ou mesmo que a sua região
seja próximo à cidade aí, que tem muita opção de coisa para comprar, fazer o natural, o caseiro, o artesanal e oferecer no meio de um monte de coisa industrializada chama a atenção. As pessoas gostam desse tipo de coisa e gostam de pagar mais naquilo, porque sabem que a qualidade desses produtos, né, é muito maior e também não faz tão mal para a saúde quanto os industrializados aí, que são cheios de conservantes e cheios de coisa aí que a gente não sabe nem falar o nome. Então essa seria a minha terceira dica, né? Produtos artesanais, chocolates, conservas, pães, coisinhas do sítio aí, montar cestas, fazer esse tipo de coisa aí e disponibilizar para venda aí na sua região. E essas então foram aí 3 dicas, né? Foi o que eu consegui pensar aqui agora, que eu geralmente vejo o pessoal aqui na região fazendo. É algumas coisas que a gente costuma fazer aqui no nosso sítio, como eu falei, a gente está fazendo ali as casquinhas de ovos decorados. A gente já criou muito coelho, hoje em dia não estou criando mais, mas já fizemos um bom dinheiro aí com coelhos. Então são 3 dicas aí, se você tem um sítio, você pode estar aplicando isso no seu sítio para gerar aí uma renda extra na Páscoa. Se não conseguir mais esse ano, pensa nisso aí pro ano que vem, quem sabe aí no ano que vem dá certo, e no ano que vem você já tem tudo aí planejado, né? Já planeja ao longo desse ano agora, já tem as ideias na cabeça, é só planejar e colocar aí para funcionar e fazer uma boa renda extra aí nessa Páscoa no seu sítio. Aproveite o seu sítio de todas as formas aí para fazer renda extra, porque é para isso que a gente vive desse jeito aí, né? Então eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Se gostaram, deixa um like aí no vídeo, se inscreve aí no canal se não for inscrito. Tem bastante vídeo aí sobre criação de coelhos, como eu falei, e várias outras coisas aqui do nosso sítio também. Não esquece de hypar o vídeo, se você tiver aí no celular é só arrastar os comentários para o lado e hypar o vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!